Olá, o convidado de hoje do programa Conversa no Memorial é um apaixonado pela atividade política, fez política estudantil, vereador em Natal em 2 mandatos, 4 legislaturas no Parlamento Estadual, secretário de Estado da Educação, chefe da Casa Civil. Hoje está em Brasília. O deputado federal, ele embarca toda terça e volta na sexta. O que é que você faz em Brasília? Seja bem-vindo, Valber. Primeiro, agradecer o convite do meu amigo, companheiro Luiz Lacerda, de estar aqui na TV Assembleia, podendo falar um pouco da minha vida e da minha história, que eu espero que continue durante um bom tempo. Agradecer também a presença de Virgínia, minha amiga também de longa data. Hoje em Brasília eu trabalho no meu partido, o Partido Popular Socialista, o PPS. Logo após eu ter perdido a eleição, o PPS me convidou para trabalhar na liderança da Câmara Federal. Depois de algum tempo, o partido em si me chamou para trabalhar na estrutura partidária. Eu hoje sou o coordenador nacional eleitoral do PPS. E é essa a minha principal atividade em Brasília. Fazer política, estruturar o partido, sair pelo Brasil afora, dirimindo conflitos, convidando pessoas a fortalecer nossa legenda, fazendo debates, como o que aconteceu no sábado aqui em Natal, durante um dia todo com a nossa militância. Essa é a minha tarefa, essa é a minha função no partido. E aqui sou presidente do diretório regional do PPS, onde nós estamos em 102 municípios e devemos disputar a prefeitura em pelo menos 10 dos municípios do Rio Grande do Norte. A produção do programa também convidou, sempre convida um companheiro jornalista, e hoje nós temos aqui a companhia de Virgínia Celli, experiência muito grande na área política. Obrigada, professor. Alegria estar aqui conversando hoje com você e com Valber Júnior, que passou um bom tempo aqui nessa Casa Legislativa, que já estamos na TV Assembleia. Deputado Valber Júnior, fazendo então o que gosta, né, nesse momento da vida do país. E justamente no momento em que a gente estamos assim nos primeiros dias de uma temporada de um novo comando de governo com o presidente interino Michel Temer. Qual a sua expectativa e que contribuição o PPS quer dar a esse momento político do país? Primeiro, eu quero registrar um fato importante que a imprensa registrou no começo, mas depois pelo apressado dos fatos, a pressa dos fatos, os fatos se multiplicando, denúncias, acontecimentos, deserções. E hoje a quantidade de blog, a internet hoje... A informação... A informação a jato... Ela chega e vai embora rapidamente. Vai atropelando as outras. A informação qual é o registro? Mais do que a velocidade da luz. Mas é o seguinte, esse processo de impeachment da presidente Dilma, o que se concretizou, que foi aprovada a admissibilidade pela Câmara, depois para o Senado e está na sua 3ª etapa, foi iniciado pelo presidente do meu partido, o deputado Roberto Freire. O advogado Hélio Bicudo, com Janaína Pascoal e mais o Miguel Reale Júnior, os 3 estiveram lá na Câmara e entregaram, aquele ato foi muito divulgado. Agora, antes disso, quando eles estavam anunciando que iam fazer o processo de impeachment, o presidente do meu partido, Roberto Freire, foi à casa do doutor Hélio Bicudo, que é um jurista renomado, um grande advogado, ex-petista, e o convenceu de que pelo menos o PPS iria lhe apoiar. E esse processo, que começou na brincadeira, eu até encontrei certa vez com a deputada Fátima Bezerra no aeroporto de Brasília, ele disse: esse negócio de impeachment aí, a gente vai acabar hoje. Eu digo, acabe, porque se não acabar ele vai crescer. E cresceu o processo de impeachment, aconteceu, está acontecendo ainda esse processo com a presidente Dilma. Mas foi ele que foi lá, quer dizer, participação do PPS. Nós acreditávamos que devia haver um debate mais aprofundado a respeito dessa questão e não podia ser qualquer processo de impeachment para tirar um presidente da República, que é uma questão muito séria e muito dolorosa, muito complicada para qualquer nação democrática. Tinha que ser um que tivesse fundamento, que tivesse pessoas de responsabilidade histórica por trás dele e que tivesse capacidade de aglutinar a sociedade e grande parcela do parlamento. Foi isso que aconteceu.
deu certo essa iniciativa do PPS. Em 2013, quando os movimentos foram para valer, para a rua, você já estava em Brasília? Já estava em Brasília. Eu estou em Brasília desde que eu disputei a eleição de deputado federal e não tive sucesso. Eu perdi a eleição e aí foi a primeira convocação no ano seguinte, isso foi em 2010, e aí a direção do partido me chamou. Primeiro para trabalhar, como eu disse, na liderança do partido na Câmara e depois na própria estrutura partidária, como eu me situo hoje ainda. Então você acompanha esse processo bem de perto há muito tempo. Bem de perto, a gente interage perfeitamente. E a gente, Aloysio, lá em Brasília, como aqui, tem é uma felicidade isso. É porque a política, apesar do desgaste da atividade política, do preconceito que tem em relação a deputados, vereadores, senadores, governadores, a política em si, e esse preconceito está se transformando em debate qualificado. Hoje em dia, todo mundo discute política, em todos os bares, mas não discute a política só do verde contra o vermelho, do azul contra o amarelo. Está discutindo o seguinte: os ministros do Tribunal Superior vão decidir o quê? Esse presidente da Câmara vai sair quando? A inflação está chegando e aumentando, comendo nosso salário. Olha, a bodega perto lá de casa, a padaria, o restaurante fechou. Quer dizer, o negócio está ruim, a gente tem que mudar o Brasil. Quer dizer, você está politizando essa discussão. E isso é bom. Mesmo que tenha um preconceito grande contra a atividade parlamentar, isso vai ser esclarecido, porque, como toda ela, tem os políticos ruins, tem os políticos bons, tem os políticos que têm capacidade de interpretar a realidade e trabalhar para favorecê-la, e tem aqueles que interpretam a realidade para se beneficiarem. Quer dizer, tem essa discussão toda, que é da sociedade plural, democrática, e ela tem que ser estimulada. O Brasil está se politizando, e essa qualidade do debate tem tido a contribuição do meu partido. Você fez referência agora há pouco que o PPS foi um dos partidos que primeiro abraçaram acreditou no processo de afastamento da Presidente da República, ainda, acho que no ano passado, quando você fez referência. Havia uma expectativa na composição desse novo governo Temer que o PPS viesse a participar, inclusive com o Ministério da Cultura. Até agora, isso não se concretizou, não é, deputado? Aliás, o pernambucano, o presidente do PPS, é secretário de Estado em São Paulo, não? Não. Ou da Prefeitura? Não. Roberto Freire foi eleito na legislatura passada deputado federal por São Paulo. Ele saiu de Pernambuco, como era o nome nacional. Ele foi suplente agora. Vi ele votando. Mas é porque ele é suplente. Sim. Ele é o quarto ou quinto suplente de São Paulo, mas na atividade, no exercício. O governador Alckmin convocou 4 ou 5 deputados e ele assumiu o mandato de deputado federal. Não votou porque o titular, que é também do PPS, nosso companheiro Arnaldo Jardim, votou no seu lugar. A sorte que a gente teve foi que ele foi substituído pelo mesmo. Ele não faz questão de ficar fora desse governo transitório? Não, é o seguinte, ele participou até da construção desse momento, tendo interlocução permanente com o presidente Michel Temer. O PPS não se furtou, porque qual é a tese que prevaleceu no nosso partido? Era o seguinte: se a gente lutou pelo impeachment, porque achava que a realidade do Brasil estava ingovernável, que a gente tinha ausência de governo, uma crise institucional, uma crise moral, uma crise econômica, uma total incapacidade de resgatar os valores da nossa sociedade e de dar continuidade ao desenvolvimento econômico. Se a gente achava isso, a gente lutou para derrotar o governo. Como é que o PPS não ia participar? Não ia dividir responsabilidades. O que ele pode vir é divergir depois, mas ele não podia, nesse momento, dizer: olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui bonzinho, e se o governo estiver bom, a gente quer entrar. Se o governo estiver ruim, a gente está de fora aqui. Fernando Henrique chegou a puxar as orelhas dos tucanos. Dos tucanos, que estavam nessa lenga-lenga, nessa coisa irresponsável. O Roberto, inclusive, na reunião que tiveram entre os líderes, disse que fez essa colocação. E foi nessa reunião, o presidente Temer convidou, anteriormente a uma reunião de líderes, a semana passada, uma retrasada, né, o deputado Roberto Freire para ser o ministro de Cultura. E o que é que houve? Ele convidou para ser ministro da Cultura. Logo após, houve uma crise, uma pequena crise de procedimentos do governo novo, que precisaria tomar. A oposição dizia que o governo tinha 39 ministérios. E pelo caminho que estava, o governo ia continuar com 39 ministérios. Nessa reunião, presente Aécio Neves,
Mendoncinha, que é hoje ministro da Educação, o presidente Temer, o seu chefe da Casa Civil, Padilha, o ex-governador Moreira Franco, todos eles lá reunidos, e os líderes partidários que apoiaram o impeachment. Roberto disse, olha, o governo tem que dar exemplo à sociedade. Como é que o governo quer cobrar da sociedade uma participação maior, cultivar a esperança e dizer que vai ficar do mesmo tamanho, o governo vai ser do mesmo jeito? Então eu acho que tem que haver uma redução drástica de ministérios, porque é o papel do governo, dizendo, eu estou cortando a minha carne, estou dando exemplo do que eu vou querer para a sociedade para poder retomar o desenvolvimento. Pois bem, e aí todo mundo ficou assim, porque todos sabiam que Roberto tinha sido convidado para o Ministério da Cultura, né? E aí ficou, mas a gente já convidou muita gente e fica difícil desconvidar. Aí Roberto revelou pela primeira vez no meio de todos, né? Os mais ligados a Temer sabiam que ele tinha sido convidado, os outros não sabiam ainda. Ele disse, eu fui convidado pelo presidente Temer para ser o ministro da Cultura e eu abro mão, o PPS abre mão, não vai ser por causa de um ministério que a gente vai deixar de apoiar ou ficar contra o governo. Sinta-se à vontade e pode contar. O combinado era receber o convite e ficar quieto. Né? Ficar quieto. Alguns foram até queimados. Alguns foram queimados, né? Mas ele disse quando isso acontece, você é eliminado. E a partir disso, o presidente Temer teve Diga que foi convidado e não aceitou. Teve força para fazer uma redução de 10 ministérios. Mas com isso e o PPS ficou de estava fora. concordando com o fim do Ministério da Cultura, que ele deixasse de ter o status de ministério para passar a ser... Nós não entramos nessa questão. A gente disse que não era por causa do ministério que o PPS ia deixar de apoiar ou não. Que ele ficasse à vontade. E aí ele fez a junção do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura. E houve um caso, porque tem ministro do PPS, embora não tenha tido a indicação do PPS propriamente dita, porque ele entrou na cota chamada cota pessoal do presidente, que é o Ministério da Defesa. Sim, é o meu amigo, companheiro, meu irmão, vou trazê-lo aqui no Rio Grande do Norte, o ministro Raul Jugman. Né? Ele foi convidado, houve uma articulação grande, eu vou contar aqui uns bastidores, né? O ministro Nelson Jobim tinha sido convidado para ser o ministro da Defesa. Eu não sei nem se o Jugman vai ficar com raiva aí, mas eu tenho que favorecer a TV Assembleia. Substituiu o PCdoB, né? Pois é, o PCdoB. No Ministério da Defesa. Né? E Jugman é um estudioso, é um político qualificado e um grande intelectual. Ele estuda a questão da defesa do Brasil há 10, 15 anos. Né? É um grande quadro. Se reúne com esse pessoal há muitos anos. Né? Pois bem, o ministro Nelson Jobim foi convidado para ser o ministro da Defesa. E disse que não podia, porque como ele assessorava algumas empresas que estão envolvidas na Lava Jato, a oposição, a sociedade, a imprensa, qualquer cidadão ia questionar esse problema, né? Porque o cara ali orientando as empresas da Lava Jato e ministro da Defesa é um negócio meio estranho, mas né? parece que esse detalhe Lava Jato no governo Temer não pesou muito. Mas no caso dele era importante, porque ele assessorava, é diferente. Ele diz assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a lei diz isso, a lei diz aquilo, ele está defendendo os caras. Ele não é um advogado, ele é um consultor. Né? Os outros não, ou são investigados ou são denunciados, né? É uma história diferente. Pois bem, aí o ministro Nelson Jobim indicou o nome de Jugman. Sabia dessas relações dele. E ele fica na casa ele fica lá na casa, quando ele vai para Brasília, que eu nem sabia, mas descobri, ele fica na casa de Heráclito Fortes. Fica hospedado lá. E ele confessou a Heráclito Fortes que tinha indicado o nome de Jugman, que achava um parlamentar qualificado. Heráclito Fortes, né, político que habilidoso, mas gosta muito de conversar, revelou isso para a imprensa. Foi um tumulto maior do mundo, quase Jugman não era ministro, e no final, os ministros militares aprovaram. Não, foram convidados por Temer para perguntar se eles tinham algum nome. Homologar. Não, perguntar se tinha algum nome. Sim. Perguntou se eles tinham algum nome para indicar. E os 3 ministros, capitaneados e liderados pelo ministro do Exército, disseram que o nome ideal era o nome de Jugman. Depois houve aquele negócio do amigo dele, que foi convidado para o Ministério da Justiça, não pôde, falou muito, e depois foi para a defesa, advogado, e aí ele não quis ser a defesa, e deu Jugman. E teve, inclusive, eu vou fazer justiça aqui, teve também um empurrãozinho, uma colaboraçãozinha do deputado Henrique Eduardo, que é ministro do turismo. E ele deu uma ajudazinha a Jugman também, e o ministro Jugman é sabedor disso. Aliás,
Eu fiquei surpreso, Pernambuco, aliás, desde o Império, Pernambuco, Bahia e Ceará produziram vários ministros, desde o Império, né? E é esse o diferencial que eu, como jornalista, estudo, né? Esses 3 estados é quem comandam o Nordeste. Pernambuco, 4 ministros agora. 4 ministros. Né? Aliás, este é um momento grave, você está lá pertinho. Quando o Temer assumiu, há poucos dias, ele não fale em crise, trabalhe. É grande a crise, é maior do que a gente percebe aqui. É enorme a crise. É uma crise talvez sem precedente na nossa história. Por que isso? Mas se não fala crise, não é um recado para o sistema, para a imprensa, não? É um grito de esperança. É um grito de quem diz assim, eu quero com vocês reconstruir o Brasil. Eu quero forjar um novo modelo. Eu quero fazer algo concreto que tire o Brasil desse abismo e coloque novamente na ribanceira. É isso que ele quis dizer, mais ou menos, o presidente Temer. Porque essa crise é muito grave. Ela é uma crise a começar pelo aparelhamento do Estado, que foi completamente dominado por uma corrente partidária brasileira, ideológica. Ele foi organizado para que um projeto de poder, e não um projeto de governo, um projeto de Estado, vingasse no Brasil de forma democrática e desenvolvimentista.